Alô, alô, bom dia, amigos da TV Sounic, da TV 247, sejam bem-vindos ao nosso programa matinal de leitura dos jornais. Hoje de manhã, claro, o grande acontecimento foi a tentativa de golpe de Estado na Venezuela. Eu já transmiti para vocês diretamente de Caracas, em conexão com a Telesur. Vocês já sabem que a tentativa de golpe fracassou. Juan Guaidó tentou sublevar a base aérea situada dentro de Caracas, a base de... como é que ela chama mesmo? Altamira? Não. Bom, daqui a pouco eu digo para vocês qual é o nome da base, mas a tentativa fracassou. O governo Maduro está com controle da situação, está convocando a população para ir às portas do Palácio de Miraflores para defender a Constituição, defender o governo constitucional. Não se sabe ainda o que aconteceu com Guaidó, se ele foi preso, se ele não foi preso, o que aconteceu com os outros militares que tentaram sublevar essa base aérea. Já vou lembrar o nome da base aérea. De qualquer maneira, o golpe de Estado não aconteceu. Fracassou mais uma tentativa de Juan Guaidó. E esse golpe contou com o apoio do governo da Colômbia. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, escreveu no Twitter, hoje de manhã, essa tentativa aconteceu de madrugada, apoiando essa sublevação, essa conspiração. O governo Maduro se mobilizou rapidamente, impressionante a agilidade do governo. Muito rapidamente os meios de comunicação informaram que a tentativa de golpe fracassara, que foi um pequeno núcleo, um reduzido núcleo de oficiais que apoiaram Juan Guaidó na tentativa de sublevar uma base aérea situada dentro de Caracas. E a partir dessa base aérea, eles tentariam sublevar as Forças Armadas bolivarianas, mas isso não aconteceu. As Forças Armadas estão lá do presidente Maduro, todos os ministros já falaram, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte também já se pronunciou, a vice-presidente que está à frente dos trabalhadores da principal mineradora de Caracas. E nesse momento, Caracas, que está 2 horas atrás em relação ao nosso horário, está vendo essa manifestação popular na frente do Palácio Miraflores de apoio a Maduro. Então, enquanto rola esse fracasso do Juan Guaidó, né? Aqui no Brasil, o ministro da Educação está parecendo um bedel. Ele atua como bedel. Vocês sabem que não sei se existe ainda o bedel, né? Aquele cara que ia buscar os gazeteiros fora da classe, né? Que cuidava da disciplina, digamos assim, das escolas, né? Sempre tinha aquele... nas histórias do Maurício de Souza não tem um bedel que fica caçando os alunos gazeteiros, alunos que faltaram à aula. Universidade que promover balbúrdia terá verba cortada, disse o ministro da Educação. Isso é absurdo, que vergonha. Vergonha, inclusive, pelo ministro ser judeu. Eu sou judeu e tenho vergonha de judeus burros como esse ministro. Sem critérios adotados, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse a Renata Agostini, do Estadão, que cortará parte da verba de universidades que não tiverem desempenho acadêmico esperado e promoverem balbúrdia em seu campo.
que é balbúrdia? A Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia já entraram nessa lista e perderam 30% dos recursos para custear gastos como água, luz e viagem de professores. O que pretende esse ministro, hein? Inviabilizar as faculdades brasileiras? Deixar as faculdades sem dinheiro para pagar água, luz, professores? Eu não sei o que os estudantes estão esperando para ir para a rua. Não sei, não estou entendendo, mas eu acho que não vai tardar, porque os estudantes não vão assistir quietos a situação acontecer. E nesse caso vou junto com eles, porque isso aqui é um ataque. É um ataque à educação brasileira. E quando se fala em ataque à educação brasileira, é um ataque ao desenvolvimento brasileiro. Qualquer país só se desenvolveu desenvolvendo a educação. São exemplos históricos e geográficos. Coreia do Sul, Singapura, qualquer lugar que se desenvolveu, primeiro desenvolveu a educação. Investiu em educação. Esse ministro obscurantista, para não dizer outras coisas, eu não quero aqui ofender ninguém, não estou ofendendo ninguém, estou apenas criticando essas ideias contrárias à Constituição, contrárias à liberdade de cátedra, contrárias à autonomia universitária. As universidades gozam de autonomia e esse ministro, ele quer cortar verbas de universidades por causa de balbúrdia, que só ele define o que é balbúrdia. Segundo o ministro, os cortes não devem afetar serviços essenciais, como os restaurantes universitários. As verbas para despesa de pessoal também não podem entrar no corte, porque são obrigatórias. A universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo. Afirmou Weintraub, que classificou o que considera bagunça. Bagunça é sem terra e gente pelada dentro do campus. Quem fica pelado dentro de campus? Olha a frase desse ministro. Para cantar de galo, tem de ter a vida perfeita. Se aluno se machucar por causa de festa, cortaremos verba. É ridículo, para não dizer outra coisa, ridículo. Os estudantes e os professores vão reagir a isso, evidente. Página 12, página A12, vamos ver aqui a entrevista completa, então, do presidente. Do presidente não, do ministro. Ministro da Educação, o presidente combate Paulo Freire, que é um dos maiores educadores do mundo, cujo método alfabetizou adultos em todo o mundo. Bom dia, estou aqui no parque, as pessoas passeando, fazendo exercícios, passeando com as crianças, com os bebês. MEC cortará verba de universidade por balbúrdia. Aqui já está a resposta. Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo diz o seguinte: as universidades estão há anos trabalhando no limite da capacidade. Não acredito que o MEC fará um corte orçamentário com base em juízo de valor, sem antes pedir esclarecimento às universidades. Infelizmente, o bloqueio está ocorrendo para todas as instituições. O negócio de balbúrdia é pretexto, é desculpa esfarrapada. Não é por causa de balbúrdia. Eles estão cortando verbas das universidades públicas, destruindo as universidades públicas. E os alunos têm que ir para a rua. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Pacificamente,
Pega a Venezuela, está todo mundo ali em frente do Palácio do Maduro, Miraflores, mas ninguém está armado, está todo mundo em paz, mulheres, crianças, homens, pacificamente. É assim que tem que ser. Os estudantes têm que ir para a rua contra essas decisões do ministro, decisões infames desse ministro, mas as manifestações têm que ser pacíficas, para não dar pretexto para a repressão. As manifestações têm que ser completamente pacíficas, não tem que ser quebrando nada, não tem que ser provocando, não. Somente cartazes, não a MEC, etc., lemas cantados, mas nenhuma violência. É assim que tem que ser as manifestações, para que não haja pretextos para repressão. O ministro acusou a UNB, a UFBA e a UFF de queda no desempenho. Isso é um absurdo, ele não pode fazer esse tipo de acusação. Greve geral nas universidades. Os estudantes, os professores não podem aceitar esse ministro fascista. No entanto, elas se mantêm em destaque. Olha aí, ele está dizendo que não tem desempenho, só que elas têm destaque em avaliações internacionais, por isso que é mentira. Avaliação mentirosa para cortar verba. O ranking da publicação britânica Times Higher Education, um dos principais em avaliação do ensino superior, mostra que a Universidade Nacional de Brasília, a Universidade Federal da Bahia, tiveram melhor avaliação na última edição. Na classificação das melhores da América Latina, a UNB passou da 19ª posição em 2017 para a 16ª no ano seguinte, portanto o desempenho melhorou. A UFBA passou da 71ª para a 30ª posição. A Universidade Federal Fluminense manteve o mesmo lugar, em 45º. Segundo a publicação, as três se destacam pela boa avaliação em ensino e pesquisa. O UNB e o UFBA aparecem entre as 400 melhores instituições do mundo em cursos da área da saúde. Carlos Monteiro, especialista em gestão pela Universidade de Michigan, ainda avalia como contraditório punir uma universidade com corte de recursos por apresentar queda na qualidade. O ministro deveria querer entender os motivos dos maus resultados. E vejam só, cortar a verba, a universidade está indo mal, por quê? Por que será que o desempenho piorou? Não no caso dessas que melhoraram, isso é só um pretexto, mas no caso de uma avaliação real de que houve menor desempenho. Qual pode ser o motivo? Menos professores, por isso precisa de mais verba. Quando ele pune com corte de verba, isso vai piorar ainda mais o desempenho. Por isso, essa história de desempenho, essa história de balbúrdia são apenas pretextos fascistas, pretextos autoritários para cortar verba de universidades públicas brasileiras gratuitas. É um plano para que as universidades sejam pagas. É um plano que favorece as universidades particulares. Os estudantes brasileiros não podem aceitar esse tipo de coisa. Esse ataque às universidades públicas é um ataque efetivo, que está apenas no começo. Corte de verba é o fim das universidades. Balbúrdia e mau desempenho são apenas pretextos. Coordenadora de cátedra da Unesco, da Cátedra Unesco de Direito à Educação da Faculdade de Direito da USP, Nina Ranieri, diz: o ministro deve conversar com as instituições antes de qualquer medida, pedir explicação,
Desde 2014, há redução nos repasses para despesas discricionárias das universidades. A crise contribuiu para o cenário. Neste ano, o aperto será mantido. Mais verbas para as universidades públicas. Esse deve ser um dos lemas dos protestos. Mais verbas, menos repressão. Mais verbas, menos bedel. Além da recuperação lenta da economia, há a linha estabelecida por Jair Bolsonaro. O plano de governo já trazia indicação de que, se eleito, ele daria ênfase à educação básica. O Ministério da Educação vai cortar recursos de universidades que não apresentarem desempenho acadêmico esperado e, ao mesmo tempo, estiverem promovendo balbúrdia em seus campos, afirmou o ministro, vai entrar ao Estado. É matéria exclusiva para o Estado, assinado por Renata Agostini. Declaração do ministro ao Estado, a Renata Agostini. Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. Não é verdade. Ele vai reduzir todas as verbas de qualquer universidade e o pretexto será balbúrdia, o pretexto será pior desempenho. E não pode ser. Se o desempenho está ruim, tem que dar mais verbas para melhorar o desempenho, não o contrário. Ministro de ponta cabeça, ele quer destruir o ensino público brasileiro a partir das universidades. De acordo com Weintraub, universidades têm permitido que aconteçam em suas instalações eventos políticos, manifestações partidárias ou festas inadequadas ao ambiente universitário. Quem tem que decidir são as universidades, tem autonomia universitária para isso, não o ministro meter o bedelho nisso. A universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo. Ele deu exemplos de bagunça. Sem terra dentro do campus. Gente pelada dentro do campus. Que isso? Eles só pensam nisso nesse governo, em sexo. Gente pelada, golden shower. Eu nunca vi golden shower, gente pelada em campus. Sem terra em campus, depende do que está sem terra em campus. Estudando, qual é o problema? Sem terra em campus dando palestra, qual é o problema? Sem terra dando aula, qual é o problema? Isso é mais uma afronta à Constituição. Weintraub não detalhou quais manifestações ocorreram nas universidades citadas. Claro, porque não houve nenhuma. Mas disse que esse não foi o único ponto observado. É um expurgo ideológico e um plano de destruição das universidades públicas gratuitas. Essas instituições também estão apresentando resultados aquém do que deveriam, disse ele. Aspas para o ministro. A lição de casa precisa estar feita. Publicação científica, avaliação em dia, estar bem no ranking. Ele, no entanto, não citou rankings, mas o próprio Estadão já citou ranking. As universidades das quais ele cortou verba melhoraram o desempenho segundo rankings internacionais, não pioraram o desempenho. De acordo com o MEC, as 3 universidades tiveram 30% de suas dotações orçamentárias anuais bloqueadas, 30%, 1/3. Isso é um estrangulamento econômico, é uma asfixia, isso é um assassinato cultural. Cortar 30% das verbas significa 1/3, significa que a universidade não vai poder sobreviver um dos trimestres. Isso foi cortado 1/3.
um trimestre ela terá que fechar. Que absurdo. A medida entrou em vigor na semana passada. Os cortes atingem as chamadas despesas discricionárias, destinadas a custear gastos como água, luz, limpeza, bolsas de auxílio a estudantes. Os recursos destinados ao pagamento de pessoal são obrigatórios e não podem ser reduzidos. Weintraub disse que o corte não afetará serviços como bandejão. A universidade vai ter que fechar. Essas 3 universidades, com corte de 30%, vão ter que fechar no último trimestre. Não vão poder funcionar. Como é que vão funcionar? O MEC informou que o programa de assistência estudantil não sofre impacto, apesar desses recursos integrarem a verba discricionária. A UNB disse que verificou no sistema bloqueio orçamentário da ordem de 30% e espera conseguir revertê-lo. A UFBA e a UFF não se pronunciaram. Tem que ir para a justiça, tem que ir para o STF, tem que ir para onde seja, tem que ir para onde for, tem mais verbas para a educação. Não cortar 30% de verba de universidade, isso é um escândalo. Só não está nas manchetes dos outros jornais porque foi uma entrevista exclusiva para o Estado. Escândalo na educação. O MEC está sendo forçado a definir cortes após o governo anunciar um grande contingenciamento no mês passado. É claro que o primeiro culpado é o próprio Bolsonaro. É ele que está cortando as verbas e esse ministro submisso, ajoelhado, está obedecendo. Mas quem manda cortar é o Bolsonaro. Um ministro decente não obedeceria ao presidente, pediria demissão. Para garantir que cumprirá a meta fiscal, a equipe econômica estabeleceu que cerca de 30 bilhões de reais dos gastos previstos ficarão congelados. Desse total, 5,8 bilhões terão de vir do MEC. Educação foi a pasta que mais sofreu bloqueio em termos absolutos. Como é que eles querem desenvolver o país cortando verbas da educação? Como é que o Paulo Guedes promete desenvolver o país bloqueando verbas da educação, que é o que desenvolve o país? Ainda que o corte tenha sido proporcionalmente menor do que o de outros ministérios, foi um duro baque. A lei orçamentária estabelecia cerca de 23 bilhões para despesas discricionárias na educação como um todo. Foi cortado 5,8 bilhões de 23. O governo bloqueou, portanto, quase 25% do dinheiro que estava reservado para custear esses gastos. Como as universidades federais consomem a maior parte dos recursos do MEC, elas naturalmente seriam alvo de cortes. O ministro disse que, diante desse cenário, foi necessário definir critérios para quem sofreria mais com o bloqueio. O corte anunciado pelo ministro nas 3 universidades está longe, porém, do contingenciamento determinado pela equipe econômica. Juntas, as 3 instituições recebem cerca de 165 milhões discricionários. Questionado se essa forma de escolha caracteriza na prática uma lei da mordaça nas universidades, ferindo a liberdade de expressão de alunos e professores, ele afirmou que todos têm, logicamente, o direito de se expressar,
desde que o desempenho acadêmico esteja bom. Não, todos têm direito de se expressar, sem restrição, está na Constituição, senhor ministro. Mas o ministro que não leu a Constituição, ou se leu, não quer obedecer à Constituição. Só tomaremos medidas dentro da lei. Posso cortar, infelizmente preciso cortar de algum lugar. Para cantar de galo, tem de ter vida perfeita. Que horror, que horror. O MEC não esclareceu quais indicadores de desempenho chamaram a atenção da pasta. Weintraub disse ainda que reitores precisarão redobrar atenção no caso de festas. Se aluno se machucar por causa de festa, cortaremos verba. Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele cortou verbas de universidades muito bem avaliadas e cujo desempenho melhorou no ranking Times Higher Education, ranking britânico. Ataque direto à educação. Ataque à educação não é só um ataque ideológico. Tem que deixar isso muito bem claro. Não é só um ataque à esquerda, é um ataque ao desenvolvimento econômico brasileiro. Isso é uma burrice. Isso é uma estupidez. Nenhum país se desenvolve com cortes na educação. Não é a reforma da Previdência que vai trazer desenvolvimento econômico, e sim investimentos em educação. Os estudantes têm que ir para as ruas pedir mais verbas, recusar essa política punitivista, autoritária, fascista desse ministro, que obedece a ordens do presidente, também ordens fascistas, autoritárias. Não há outra maneira de enfrentar essas medidas de corte a não ser indo às ruas. Alunos, pais e professores, não só os alunos, estudantes, pais de estudantes, professores têm que ir às ruas pacificamente, para impedir que essas medidas sejam efetivadas. O Brasil precisa de mais verbas para a educação e não corte de verbas. O Brasil não quer o fim do ensino público e gratuito nas universidades brasileiras. Globo, Rio às trevas após chuva. Olha aqui. As trevas de que tanto se fala. Rio às trevas após chuva, 20 horas após o temporal. Ruas de 5 bairros continuavam sem luz, como em Vila Isabel. O bairro de Noel Rosa. A vila é... Feitiço da Vila. A vila é uma independente que tira samba, mas não quer tirar patente. Eu convidei você, você não viu, porque não quis. Ai, ai, meu Deus, que palpite infeliz. Quem é você que não sabe o que diz? Ai, ai, meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sabem, conhecem muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Hospital Albert Schweitzer viveu horas de tensão, sem energia e sem geradores. Pacientes graves do CTI foram removidos.
Notícias do Rio. Quando não tem morte, tem apagão. Como é que é acender as velas? Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Bolsonaro não quer punição para quem atirar invasor. Isso eu já comentei ontem. Licença para matar no campo. Entrou na terra, pode atirar. Primeiro atira e depois pergunta o que está fazendo. É um projeto de lei, mas como o presidente já anunciou, o pessoal do campo já vai colocar em vigor essa lei antes que passe no Congresso Nacional, que eu acho que não vai passar. Bernardo Melo Franco, ameaça armada cresce no campo, página 5. Bernardo Melo Franco. Um incentivo às milícias rurais. Jair Bolsonaro recebeu apoio maciço dos ruralistas. Agora usa o cargo para pagar a fatura eleitoral. Ontem, o presidente foi a uma feira agrícola e atacou os fiscais do IBAMA. Criticou as multas a desmatadores e prometeu uma limpa no órgão que protege as florestas. No ambiente em que ainda é tratado como mito, Bolsonaro não precisou se esforçar para agradar. Ele sinalizou uma nova interferência no Banco do Brasil para baixar juros cobrados aos ruralistas. Em seguida, anunciou uma espécie de salvo-conduto para o fazendeiro que matar alguém em sua propriedade. Ele responde, mas não tem punição, explicou. Então não responde. Se não tem punição por matar, não responde. Os afagos do presidente às milícias urbanas já eram conhecidos. Agora, ele incentiva a atuação das milícias rurais. O Brasil tem uma longa tradição de pistolagem no campo. Com a mudança proposta ontem, os matadores podem se livrar de qualquer punição, desde que o alvo dos tiros seja rotulado como invasor. O discurso de Bolsonaro alarmou religiosos que acompanham os conflitos pela terra. Não sei se ele percebe a consequência dessas declarações responsáveis que insuflam a violência. Critica a freira americana Jean-Anne Bellini, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra. É um sinal verde para resolver os conflitos na base da força, acrescenta a freira. Há 42 anos no Brasil, a freira diz que os relatos de intimidação armada têm aumentado nos últimos meses. Os ânimos estão exaltados e um pronunciamento desse só piora as coisas, lamenta. Já havia muito fazendeiro que pensava assim, mas eles tinham pudor de dizer. Agora perderam esse pudor. Mestre em educação pela Universidade PUC, ela explica que os bandos rurais costumam ter ligação com o Estado. Há uma mistura entre pistoleiros, grileiros de terra e policiais de folga. São milícias de fato, diz a freira americana. Jean-Anne era amiga da missionária Dorothy Stang, assassinada a mando de fazendeiros em 2005. O crime chamou a atenção do mundo
para os riscos que os defensores da reforma agrária correm no Brasil. Passados 14 anos, perguntei à freira se ela se sente mais ou menos segura. Menos segura, com certeza, respondeu a freira ao repórter Bernardo Melo Franco. E aqui está o presidente Bolsonaro, o governador João Dória, Tereza Cristina, sorrindo nessa feira agrícola na qual Bolsonaro deu licença para matar no campo. É impressionante. É impressionante o retrocesso em que o Brasil está sendo mergulhado. Carlos Bolsonaro, vereador Carlos Bolsonaro, criticou ontem a comunicação do Palácio do Planalto. Carlos é alinhado à ala ideológica do Planalto, que disputa influência no governo com os militares. Como informou reportagem publicada ontem pelo Globo, o grupo já pede abertamente para que Bolsonaro diminua o poder do ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, ao qual a Secretaria de Comunicação é subordinada. Vejo uma comunicação falha há meses da equipe do presidente. Tenho literalmente me matado para tentar melhorar. Mas, como muitos, sou apenas mais um, e não pleiteio, e nem quero máquina na mão. É notório que perdemos oportunidades ímpares de reagir e mostrar seu bom trabalho. Bom trabalho no quê, cara pálida? De destruição? Bom trabalho de destruição das universidades? Bom trabalho de aumentar a violência no campo? Esse é o bom trabalho do seu pai? Carlos também escreveu ontem que seu pai poderia convidá-lo para comandar o ministério se ele quisesse, negando ter interesse em comandar a Secretaria da Comunicação. Você acha que o pai pode colocar o filho como ministro? Claro que não pode. Ontem, no fim da tarde, Santos Cruz se reuniu com Jair Bolsonaro. Oficialmente, o tema da audiência era a publicidade do governo e de empresas estatais, que deverão ter diretrizes estabelecidas pelo chefe do executivo, contrariando a lei das estatais. Ingerência do presidente da República nas estatais não é permitida por lei. Que absurdo, só notícias infames, desagradáveis, notícias de retrocesso. Olha aqui, opinião do Globo. Não se governa um país com base em preconceitos. Vejam o que diz o Globo. Não se governa o país com base em preconceitos. Radicais começam a se impor, e isso cria dificuldades políticas adicionais à reforma. O governo Bolsonaro está no meio de um conflito de grupos que disputam espaço no Planalto, o que não é uma novidade no país. Mesmo em governos da ditadura militar, houve fissuras, como a clássica que acompanha a história do Brasil, entre desenvolvimentistas, Rui Barbosa, Reis Veloso, Severo Gomes, e estabilizadores, Joaquim Murtinho, Eugênio Goudin, Simonsen. Mas não há registro, ao menos em passado recente,
de choques em que filhos do presidente se envolvem a ponto de criticarem o próprio vice-presidente, Hamilton Mourão. É o ministro Santos Cruz. Carlos Eduardo e Flávio são vereador, deputado federal e senador. Tem alguma institucionalidade, mas não podem se esquecer de que são filhos do presidente. Este núcleo familiar e seus aliados, como o ideólogo Olavo de Carvalho, fazem indicações de radicais de direita para postos-chave, como o ministro da Educação e das Relações Exteriores, que terminam condicionando de forma negativa políticas estratégicas de governo. Na campanha, o presidente expôs traços fortes de conservadorismo, o que deve ter atraído parte dos eleitores, não todos, mas afloram, e cada vez mais, preconceitos, compreensíveis em qualquer pessoa, mas preocupantes quando ameaçam se transformar em práticas do governo de um país com mais de 200 milhões de habitantes, diversificado e urbano. A interferência pessoal do presidente no veto a um filme de propaganda do Banco do Brasil, que simbolizava a diversidade na juventude, brancos, negros, sexuais, héteros, cabelos compridos, coloridos, entrou em uma zona perigosa. Depois, em boa hora, foi alertado de que a lei das estatais impede a interferência do governante de turno em decisões de empresas públicas de economia mista, caso do Banco do Brasil, com ações em bolsa, inclusive no exterior. Não havia outro jeito a não ser o recuo de Bolsonaro. Mas mandou recado: auxiliar seu precisa agir da forma como ele pensa, por suposto, mas não quando vai contra a lei. Surge mais um foco de tensões no governo, que deveria não criar ruídos adicionais aos que existem e aumentarão com a reforma da Previdência. Outro ataque ao bom senso, também relacionado a este círculo de radicais em que estão os filhos de Bolsonaro, é o anúncio feito pelo próprio presidente, na presença do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que serão revistos os gastos em cursos de sociologia e de outras ciências humanas e sociais, incluindo filosofia. A prioridade serão áreas de conhecimento que gerem renda para a pessoa e bem-estar para a família. Mais um show de preconceitos e de desconhecimento. Por exemplo, da necessidade da abordagem interdisciplinar da sociedade. Grandes empresas não prescindem de ferramentas da psicologia e sociologia para atender sua clientela. As ciências ditas exatas não explicam tudo para todos, inclusive os governos. Essa é a opinião do Globo. Críticas e mais críticas. Carlos Andreasa, esse é responsável pela popularidade tal do Olavo de Carvalho. É o editor que editou os livros do Olavo de Carvalho. Essa estupidez em forma de papel, esse lixo. Carlos Andreasa escreve: o que é o bolsonarismo? Essa pergunta se tornou frequente desde que me lancei a uma série de artigos em que tento radiografar a força antipolítica que preside o Brasil. A resposta não é banal, embora facilitada pelo estudo da ascensão do que se pode chamar de nacional populismo mundo afora. Está claro a propósito que
que o sumo bolsonarista deriva mais da cepa populista corrente na Europa, notadamente a húngara, que horror, do que da singularidade do que exprime Donald Trump, em favor de quem sempre haverá a rede de proteção democrática americana. O bolsonarismo tem fortuna própria em vulgares recursos de espraiamento. Não pode ser analisado, por exemplo, sem a compreensão decisiva como a Lava Jato, por meio de seu subproduto político-eleitoral, o lavajatismo, ofereceu carne para a campanha de tessitura bolsonarista que criminalizou a atividade política, donde se explica o modo como a fé anticorrupção foi equipada partidariamente, isto a ponto de haver sido apropriada pelo novo na estampa de Moro. O bolsonarismo tem meios e códigos próprios. Como desdobramento do desprezo pela democracia representativa, despreza a instância partidária, descartada como base por meio da qual se aglutinar e financiar, ao contrário da relação entre PT e lulopetismo. A forma bolsonarista de lidar com o PSL é eloquente. O partido consiste numa estrutura para fins meramente utilitários, esvaziado da mais mínima chance de ter caráter e identidade, condição fundamental para futuro despejo. Em matéria de objetivo, porém, o bolsonarismo em nada difere daquele do lulopetismo, permanência no poder e controle do Estado. O que nunca houve com Lula, aliás, nenhum controle do Estado. Lula é um democrata, os 8 anos do governo dele mostraram que ele foi um democrata e é um democrata. Muito ao contrário do Bolsonaro. Esse tipo de análise é que leva a erros como publicar o Olavo de Carvalho. E esse cara é responsável por publicar o Olavo de Carvalho, o senhor Carlos Andreasa, da editora Record. Referi-me ao bolsonarismo como força antipolítica que preside o país. Esse motor dirigente não é, contudo, o presidente, mas a mentalidade, a gramática discricionária que influencia, sem outra comparável, Jair Bolsonaro. O bolsonarismo não é, pois, o governo Bolsonaro, cindido em grupos precariamente arranjados, mas aquilo que o condiciona e detém. Um sistema antidemocrático e anti-intelectual de índole reacionária e têmpera para a revolução, que se funda em rara capacidade de mapear, acolher e manipular ressentimentos, e que opera sob o combustível da campanha permanente, do conflito constante, em prol de um projeto autoritário de poder, de vocação autocrática, cujo êxito depende da depredação progressiva das instituições republicanas, sem, entretanto, prescindir do gatilho legitimador eleitoral. Nisso, Carlos Andreasa está certo, concordo com ele. O bolsonarismo precisa tanto do ímpeto para a fratura, para a desqualificação de símbolos de independência institucional, quanto do voto, ícone da normalidade democrática e mecanismo revigorante para a imagem do líder populista. Sua essência é interventora, centralizadora e intimidadora. Trata-se de um complexo para a ruptura, talvez mais uma orientação discursiva incendiária do que um desejo real de incêndio. Algo de norte incontornável, diga-se, como mostra a lista histórica pela própria Revolução. A revolta dos caminhoneiros de maio de 2018 ilustra essa efusão pelo caos. O bolsonarismo é a revolta dos caminhoneiros.
levante que soube distinguir e que encampou com engenho, e por meio do qual testou hipóteses sobre até onde se poderia esticar a corda da pressão popular em rede e instrumentalizá-la contra o establishment. Aquela mobilização, evento pré-eleitoral, foi destacado componente na cesta de insatisfações e falências que resultaria na eleição de Bolsonaro. Forja de crises e de inimigos, força iliberal, à margem de qualquer política pública que atua desde dentro da máquina estatal para localizar e explorar qualquer projeção de instabilidade onde carcomer o equilíbrio institucional. O bolsonarismo, também uma linguagem, está no comando, espaço ocupado a partir de campanha, e é o agente condicionador do governo. Daí porque jamais se deveria esperar, sob total conformação, que Bolsonaro pudesse encarnar a urgente pacificação política nacional. Insisto, no entanto, em que não se deve observar o que está em curso com os olhos engessados do século XX, como se estivéssemos diante de uma marcha ditatorial que suprimirá liberdades e fechará o Congresso. O bolsonarismo avança para comprimir e sempre precisará do que comprimir. De resto, porque promove a insólita limpeza que aparelha para desaparelhar. Esse é o modus operandi. Como o cupim, mina as bases, corrói os pilares, mas sem desarmar a carcaça. Precisa do aparato democrático em modo de segurança, em versão econômica, tão somente funcional, para emparedar e subordinar tudo quanto possa ser apregoado como musculatura autônoma e ameaçadora, para dar cor, mentalidade e figura às práticas. Carlos Bolsonaro é mais bolsonarista do que Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, idem. E é a ação desse filho, respaldada pela guerrilha daquele que será lastreada pelo bolsonarismo. Carlos Andreasa, descrevendo o bolsonarismo. Ele lançou os livros do Olavo de Carvalho nas livrarias brasileiras, que é o guru desse governo, mas evidentemente que o Carlos Andreasa, a essa altura, se opõe a esse bolsonarismo, evidentemente, porque ele visa destruir a democracia, assim como aconteceu na Hungria. Folha de São Paulo, Bolsonaro desmente. PF vê indícios de mentiras nas despesas de laranjas do PSL. Joel Pinheiro da Fonseca escreve uma agenda anti-educação. A simples inoperância de Vélez Rodrigues talvez deixe saudades. O grande projeto do ministro Abraham Weintraub é a guerra ideológica, e ele parece ser mais capaz de agir. Não é só a guerra ideológica, mas a destruição da universidade pública e gratuita, o fim da autonomia universitária. Modelo Carline Bittencourt morre ao cair de barco em Ilhabela. Naufrágio em Ilhabela, domingo à tarde. Modelo Carol Bittencourt foi jogada ao mar e mais tarde seu corpo foi encontrado. Evidentemente que ela não resistiu. O marido dela conseguiu nadar durante 3 horas para se salvar.
Magazine Luiza fecha a compra da Netshoes por 244 milhões. Receita Federal bloqueia avião e helicóptero de empresa de Neymar. Página está com problemas com o fisco, está devendo uma grana muito grande. Onde é que está isso? Página B7. Receita Federal bloqueia avião e helicóptero de Neymar. Onde está B7? Esse negócio de caderno B, caderno C, caderno A. Onde está o caderno B? B1, B7. Avião e helicóptero de Neymar estão bloqueados por processo na Receita. Avião Cessna Citation de Neymar. Pai do jogador se reuniu com o ministro Paulo Guedes para discutir ação que bloqueia seus bens. Família de Neymar ainda discute no CARF pagamento de 69 milhões de reais em impostos cobrados por conta de um processo por sonegação fiscal. A Folha teve acesso a documentos da ANAC que mostram que as duas aeronaves em nome de uma empresa do jogador estão registradas como tendo ordem judicial de indisponibilidade, o que significa que os bens não podem ser negociados. Os bens foram arrolados como garantia continuam na propriedade da pessoa, mas é um procedimento normal feito pela Receita. Eles ficam guardados como garantia, mas Neymar não perde a propriedade, diz o advogado do atleta, Marcos Neder. O Neder. A primeira aeronave bloqueada de Neymar é um avião Cessna Citation 680, ano 2008. Em pesquisa em sites especializados, a reportagem encontrou modelos com valores que variam de 4 milhões de dólares a 18 milhões de dólares. A segunda é um helicóptero Eurocopter France 130 B4, ano 2012, com valor aproximado de 2 milhões de dólares, ou 8 milhões. Ambas fazem parte da frota de Neymar Sport e Marketing, principal empresa em nome do atleta. Em sua Mangaratiba, no litoral fluminense, que vale 24 milhões e possui 10.200 metros quadrados, existe um heliponto homologado pela ANAC. Em 2016, ano em que comprou a casa, o pai do atleta também adquiriu 2 lotes no condomínio Porto Belo, que totalizam pouco mais de 3.000 metros quadrados. O objetivo foi construir para o avião. No local, o atleta também anda com seu iate, que também é citado nas sentenças do processo na Receita. Esses elementos demonstram o absurdo de se imaginar que o atleta não teve nenhum proveito econômico. Destrecho da mais recente decisão da ação. Outras 3 empresas do jogador também estão com cotas do seu capital social arroladas por conta do processo com a Receita Federal. A defesa do atacante afirma que o valor do processo diminuiu de 188 milhões para 50 e que, por esse motivo, os bens já deveriam ter sido liberados pela Receita Federal. No último dia 17, o pai do atacante se reuniu com o Guedes em Brasília. Oficialmente, o staff do jogador disse que o encontro se deveu ao fato de a NR Sports, empresa que cuida da sua carreira, estar entre as 10.000 maiores contribuintes do Brasil. Depois, o Ministério da Economia deu resposta diferente.
A pasta informou que o empresário pretendia prestar esclarecimento sobre processo pendente de julgamento no âmbito da administração fiscal. Acrescentou que Neymar da Silva Santos apresentou seus esclarecimentos ao ministro Paulo Guedes, sendo usual a concessão de audiências ao setor privado. Em 2015, Neymar foi autuado em 188 milhões, sob a alegação de que ele deixou de declarar 63 milhões de 2011 a 2013. Os 69 milhões são o valor remanescente do processo, mais a multa de 150%. A defesa contesta e prevê pagamento de 11,5 milhões. Esses são os problemas do Neymar com a Receita Federal. Meus amigos, muito obrigado por assistirem a essa transmissão, a essa leitura de jornais. Agora eu vou voltar a assistir a Telesur para ver o que está acontecendo na Venezuela, mas já informei a vocês, houve uma tentativa de motim, uma tentativa de conspiração, uma tentativa de sublevação numa base aérea da capital Caracas, por iniciativa do deputado autoproclamado presidente Juan Guaidó. Essa tentativa de sublevação fracassou. O governo Nicolás Maduro controlando o país. Clima é de tranquilidade, tanto em Caracas como nas outras cidades, pessoas trabalhando, as pessoas transitando pelas ruas normalmente. A tentativa, apoiada pelo governo da Colômbia e pelo governo americano, fracassou. Nesse momento, a população de Caracas está sendo convocada pelo governo para a frente do Palácio de Miraflores, a fim de mostrar ao mundo ao lado de quem está a população venezuelana e que a população está ao lado da Constituição e não admite mais golpes militares na Venezuela. Mais tarde eu volto com novas informações a respeito da crise na Venezuela, a respeito da fracassada tentativa de golpe de Estado. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão.